Olá, povo de Deus. Terça-feira da segunda semana de Páscoa, 13 de abril de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 4, de 32 a 37 e de João 3, de 7b a 15. Os 5 primeiros capítulos de Atos descrevem a vida do grupo primitivo que teve na eleição de Matias a reconstituição dos 12. O que não ocorrerá mais, pois não vemos essa preocupação por ocasião do assassinato de Tiago, por exemplo. Interessante observar que na escolha de Matias, Pedro destaca que havia outros que seguiam Jesus, pois como critério da eleição ele coloca que seja alguém que acompanhe o grupo desde o batismo de Jesus no Jordão até o dia da crucificação. Antes de serem uma equipe missionária, os 12 são os detentores do testemunho. Essa introdução, baseada nas reflexões do exegeta francês François Bouvon, nos ajuda a colocar as molduras do nosso texto de hoje, que, à exceção do versículo final, é o mesmo texto que lemos no domingo. Vamos ouvir outra vez o retrato ideal da comunidade. A multidão dos crentes era um só coração, uma só alma. Ninguém considerava propriedade particular as coisas que possuía, mas tudo era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. Entre eles ninguém passava necessidade, pois todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas, traziam o produto da venda e depositavam-no aos pés dos apóstolos. Distribuía-se então a cada um conforme a necessidade que tivesse. E assim, um levita cipriota de nome José, a quem os apóstolos chamaram Barnabé, isto é, filho da consolação, possuía uma terra, vendeu-a e trouxe a importância que depositou aos pés dos apóstolos. Quem propuser algo semelhante hoje será de imediato chamado de adepto do comunismo. Aliás, a máxima que dá suporte a esse tipo de vida comunitária a gente encontra em constituições de países que se dizem comunistas. De cada um, de acordo com sua possibilidade, a cada um, de acordo com suas necessidades. É óbvio que nenhum país conseguiu fazer valer esse ideal. Porém, o ideal da comunidade de Jerusalém inspira-se no ideal da comunidade de Israel no deserto. É a realidade da lei de Deus. Tivemos um ensaio de concretização deste ideal na comunidade dos essênios, mas a inspiração de Lucas para descrever esse modelo de comunidade vem do próprio Jesus, pois ele criticou o dinheiro, a propriedade, os ricos, a acumulação de bens. Verdadeiramente deu um exemplo de uma vida comunitária. Celebrando o Domingo da Misericórdia, o Papa Francisco pediu para os fiéis não viverem uma meia crença e ajudarem o próximo, porque a partilha dos bens não é comunismo, é cristianismo na sua forma mais pura, disse ele. Podemos pensar na situação de penúria que vive o grupo de discípulos em Jerusalém, sem possibilidade de pescar ou trabalhar a terra. Vários que aderiam à fé socorriam o grupo dos discípulos, dando início ao modelo de partilha. Por isso, a descrição de Lucas não é mera utopia, é uma mistura de utopia e realidade. Porém, essa comunidade conheceu um estado de indigência que levou Paulo a promover uma coleta junto das comunidades para socorrê-los.
O exemplo de Barnabé do nosso texto de hoje contrasta com o exemplo de Ananias e Safira, revelando que nem tudo era perfeito na estruturação igualitária da comunidade. Não temos, na verdade, no relato de Lucas, nenhum modelo acabado que possa ser aplicado a uma sociedade. Porém, um ideal de vida que deveria orientar os ideais de vida cristã. Frente aos escândalos de concentração de renda de nosso tempo, com sistemas econômicos que só produzem uma crescente desigualdade social, o ideal da comunidade primitiva se torna um texto profético, que grita contra a economia de mercado que reduz a pessoa humana em mão de obra e eleva o lucro como o seu grande motor. Se por um lado conhecemos os defeitos nos países que tentaram aplicar o socialismo como modo de vida, por outro, por experiência própria, podemos afirmar com toda segurança que dentro do capitalismo não há possibilidade de realizar o ideal de uma sociedade onde não haja necessitados, desempregados, carentes de tudo e, sobretudo, descartados. João 3, de 7b a 15. Retomamos hoje os versículos finais do Evangelho de ontem e avançamos para o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Primeiramente, Nicodemos ficou intrigado com a afirmação de Jesus que era preciso nascer outra vez, nascer do alto. Hoje o vemos intrigado quando Jesus fala daqueles que nascem do Espírito. E por isso interroga Jesus: como é que isso pode acontecer? Bem, Jesus então o questiona: tu és mestre em Israel, mas não sabe essas coisas? E Jesus aproveita para dar continuidade à sua catequese. Em verdade, eu te digo, nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas da terra e não credes, como é que haveis de crer quando vos falar das coisas do céu? Pois ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. João faz uma narrativa que atinge bem os corações dos já iniciados no segmento de Jesus. Mas para quem não está inserido no caminho cristão, as palavras soam como se Jesus estivesse falando outra língua. Daí que Nicodemos, embora mestre em Israel, fique sem entender o que é nascer do alto, o que é nascer do Espírito. Porém, sobretudo para os catecúmenos, ou os que já haviam sido batizados, esse ensinamento se transforma numa mistagogia. A palavra mistagogia é de origem grega e composta de duas partes, mistagogia. Mist vem de mistério e agogia significa conduzir, guiar. Podemos definir a palavra como a ação de guiar, conduzir para dentro do mistério. O período da mistagogia começa depois da celebração dos sacramentos da iniciação cristã. Esse é o último tempo da iniciação, onde o catecúmeno obtém o conhecimento completo dos mistérios através das explicações e da experiência dos sacramentos recebidos. Tempo em que se toma consciência daquilo que já é realidade na vida cristã. A mistagogia nos insere no mistério de Deus, que é o mistério de nossa própria vida e da história. É necessário que sejamos iniciados no mistério, não somente com palavras, mas principalmente através de ações simbólicas, através de ritos. No sentido original, são os ritos, as celebrações litúrgicas, que têm essa função mistagógica de nos conduzir para dentro do mistério. Se Nicodemos se interessasse verdadeiramente pela iniciação proposta por Jesus, ele até que poderia tornar-se um catecúmeno, um aprendiz do mistério de Deus, que para os cristãos consistia em entender e inserir-se no caminho do seguimento de Jesus.
Passar de fariseu a catecúmeno seria uma virada muito profunda de vida nova. Mas Jesus não negou essa proposta a Nicodemos. Ele tinha seus apegos, Nicodemos, sobretudo a religião judaica com todos os seus códigos de leis. Seria bom nos questionarmos quais são os nossos apegos que nos impedem de um seguimento mais radical de Jesus de Nazaré. Um beijo no seu coração.